Sim, gente, a gente viu os conceitos teóricos, né, de variáveis aleatórias, né? Vimos que temos as variáveis discretas e contínuas, tá? Então a gente vai ver algumas das principais variáveis aleatórias dentro desses dois nichos, tá? Que a primeira vai ser a parte de variáveis discretas. Então a primeira variável discreta extremamente conhecida, que a gente vai até utilizar mais para frente, na parte de intervalos de confiança, para proporção, tá? Teste de hipótese e várias outras técnicas, é a distribuição binomial, tá? A notação dela vai ser x til b np, ou seja, x segue binomial np. Ela tem dois parâmetros, tá? N e p. Então, ela é uma sequência de ensaios de Bernoulli, tá? Então, cada ensaio de Bernoulli, o que é que acontece? Eu tenho a probabilidade de sucesso ou fracasso, ok? 0 ou 1, são eventos dicotômicos. Então, P é a probabilidade de ocorrência de um sucesso ou de um fracasso. Então, vai depender do que vocês definirem como sucesso ou fracasso, tá? E esses ensaios são independentes. Então, por exemplo, eu jogo um dado 20 vezes. E a minha probabilidade de sucesso é ser face 6. Então, o n igual a 20 e o p vai ser a probabilidade de a face ser 6, que é um sexto, ok? Então, para essa variável aleatória ela ser legítima, ela tem que ter essas condições aí. Os ensaios têm que ser independentes, são eventos dicotômicos, sucesso ou fracasso, né, que é P e 1 menos P, e essa probabilidade é constante em cada ensaio, ok? Tem que acontecer isso. Então, essa variável aleatória x, ela conta o número de sucessos desses n ensaios de Bernoulli. Aqui tem a expressão dela, tá? Que vem do binômio de Newton, né? Então, a probabilidade de x, que é a variável, igual a x, que vai ser o valor que ela vai assumir, tá? Vai ser essa fórmula aqui, tá? Combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. E o x varia de 0 a n. Veja, se eu jogo o dado 20 vezes, tá? Eu vou ter o quê? Essa variação vai de 0 a n, ou seja, de 0 a 20. Ou seja, eu posso ter nenhuma face 6, uma face 6, duas faces 6, até 20 faces 6. Por isso que o x varia de 0 a 6. E veja como a fórmula é intuitiva. O P é a probabilidade de sucesso. Então, por exemplo, quero saber a probabilidade de eu ter 3 sucessos. Então, vai ser o número de sucessos elevado a 3, ou seja, P elevado a 3, o menos P. Ou seja, se eu tenho 3 sucessos em 20 lançamentos, 1 menos P, ou seja, 5 sextos, elevado a N, 20 menos 3, 17. Professor, mas o que é essa combinação? Essa combinação de nx a x são as possibilidades. Já que eu tenho 20 ensaios e 3 sucessos, esse 3 ele pode ser os 3 primeiros, os 3 últimos, ou aleatoriamente dentro desses 20 ensaios. Então, o nx ele conta o número de possibilidades, tá? Em que eu vou ter 3 sucessos nos 20 lançamentos, ou x sucessos nos n ensaios, ok? A esperança, a gente não precisa demonstrar isso, tá? Na estatística a gente demonstra vocês, então eu vou só falar para vocês. O que a gente precisa saber de uma distribuição de probabilidade vai ser a expressão dela, saber obviamente interpretar e calcular. Esperança e variância. Então a esperança é simplesmente NP e a variância é NP ou menos P, ok? Então um exemplo bem simples. Uma prova com 60 questões de múltipla escolha com 5 itens. Qual a probabilidade de acertar pelo menos 50 questões no palpite? Né? Então, se são 5 itens, o correto vai ter probabilidade de 1/5 de ocorrência, né? Ou 0,2. Então, se eu quero a probabilidade de eu ter mais, pelo menos 50 questões, é de ter 50 ou 51 ou 52 ou 53 até 60. Professor, isso não pode ser mais de 50? Passar de 60 não, porque se você só tem 60 questões, você não vai acertar 61 numa prova, você só vai até o máximo. Então seria isso aqui a probabilidade. Ó. Probabilidade do somatório, né, de x, para não fazer de uma em uma, a gente condensa toda essa informação no somatório. Somatório para x variando de 50 a 60, de 60x a x, 0,2 elevado a x, 0,8, 1 menos 0,2 elevado a 60 menos x.
Esse valor ó, vai ser 9,6 vezes 10 a menos 26. É 0,00009. Então, se você não sabe uma prova, a chance de você passar, né, ou de ter acertado pelo menos 50 questões no palpite é extremamente baixa. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso acontecer. Tá beleza, gente? Então, vamos estudar aí, que sorte não é bom contar com ela, não. O número esperado de questões, NP, né? 60 vezes 0,2, que é 12. Tá? Outro exemplo. Os dados, vejam que é bem lógico, né? Se você tem 1/5 de chance, você chutar, você espera no chute, né, acertar 12 questões. Ou seja, é N vezes P, é como se estivesse em média acertando, se você não souber nada, você vai acertar 12 questões, ok? Outro exemplo, 10 dados honestos são lançados com a probabilidade de que ocorram pelo menos 7 faces 6 nos 10 lançamentos. Então, probabilidade de x maior que 7, né? Ou seja, ou 7, 8, ou 9, ou 10, né? Face 6 nesses lançamentos. Então, o x, somatório, né, de x de 7 até 10, 10x é x, 1 sexto é elevado a x, 1 menos 1 sexto é elevado a 10 menos x. Então, tá aí a probabilidade. Então, para quem gosta de jogos, por exemplo, War, né, que eu não tenho sorte, que você precisa contar com a sorte para ter ataque contra a defesa, você tem que ter uma sorte muito grande para você ir conquistando aí os territórios, né? Certo, professor, mas eu vou fazer isso tudo na mão? Não. Então eu vou mostrar para vocês essas expressões aqui e associado eu vou ter também como calcular isso no Excel, tá? Então no Excel eu vou ter essa funçãozinha, ó, essa sintaxe igual, tá? Nesse exemplo aí, 1 menos distribinômio, ou seja, distribuição binomial. O primeiro valor é o x. Né? O que é o x? É o valor que você quer. Por exemplo, 6, 3, 2, n, o número de ensaios, e o próximo vai ser 1 sexto, que é a probabilidade do seu sucesso. E depois você coloca o verdadeiro. Ok? Então, nesse um exemplo aqui, no exemplo 1, como é que eu cheguei naquele valor lá? Foi calculando de 1 em 1? Não. Eu fiz igual 1 vezes a distribuição, 49. Por quê? Porque ele faz acumulado. Então ele coloca acumulado à esquerda. Tá? Se você for ver a sintaxe, esse distribinômio ele coloca acumulado à esquerda. Então se eu quero de 50 até 60, eu vou fazer de 1 menos probabilidade de estar de 0 a 49. A ideia é essa. O distribinômio ele dá acumulado à esquerda. Probabilidade de x menor ou igual que x. Tá? Esse é o comando distribinômio, quando está usando o verdadeiro. Tá? Então, se eu quero acima de 50, ou seja, de 50 a 60, é equivalente pela propriedade da complementariedade, né? 1 menos a probabilidade de x de 0 até 49. Então ele me forneceu aquele valor lá que eu mostrei para vocês. Vocês podem até ver esses comandos. E no segundo exemplo, eu não quero que seja acima de 7, 7, 8, 9 ou 10 face 6 em 10 lançamentos. Então é 1 menos a probabilidade de 0 até 6, ou seja, abaixo de 6, né? Menor ou igual que 6. Então vai ser igual, ó, 1 igual a 1 menos distribinômio 6, ponto e vírgula 10, que é o número de ensaios, 1 sexto, probabilidade de sucesso. E esse verdadeiro é probabilidade acumulada à esquerda. Aí eu coloquei, se você quiser probabilidade de x igual a x, por exemplo, probabilidade de eu ter 3 face 6, né? Exatamente 3 face 6 seria igual, né? Distribinômio, né? 3, ponto e vírgula, 10, ponto e vírgula, 1 barra 6, ponto e vírgula, falso. Ok? Então você teria exatamente essa probabilidade de ter 3 face 6 nos 10 lançamentos, né? Outra variável aleatória é a distribuição hipergeométrica, né? Então a notação dela é essa: x segue hiper, nzinho, r, nzão, tá? Então aqui, ó, o x ele vai contar o número de sucessos nas n extrações. Esses ensaios eles são dependentes,
sem reposição. É exemplo clássico de urna, o que você tem. Ela faz praticamente a mesma coisa da distribuição binomial. A diferença é que lá os ensaios são independentes e a probabilidade é constante. Aqui não. Os ensaios são dependentes. O que é que acontece isso? Quando você tem uma urna, você tem 20 bolas, 3 amarelas. A probabilidade de você tirar uma bola amarela é 3 sobre 20. Mas de você tirar a segunda amarela, aí já vai ser 2 sobre 19. Então muda a probabilidade. Tem mais exemplos de sem reposição, que é fruto, né? Isso, como resultado, gera ensaios dependentes. E também tem essa ideia de sucesso ou fracasso, assim como na binomial, tá? E essa probabilidade P, ela varia em cada ensaio, tá? Então a função de probabilidade é essa. P de x igual a x vai ser igual a combinação de R, x a x, né? Vezes combinação de n menos R, escolhe n menos x, sobre nzão, nzinho. E o x também varia de 0 até n, de forma bem geral, tá? E ela também é bem intuitiva, porque ó, se você olhar o denominador, o que é que ela está fazendo? Todas as possibilidades em que eu tenho a minha população, tá? Meu universo, e eu vou tirar n elementos. Tá? Então na turma, digamos que eu tenha 10 pessoas, 5 machos e 5 fêmeas, 5 masculinos e 5 femininos. Então, probabilidade de eu tirar, qual o número de combinações possíveis de eu tirar 4 pessoas? Combinação de 10, 4 a 4. Então, quantas possibilidades eu tenho de tirar 4 pessoas dessa amostra? Tá? Só que eu quero, tá? Desses 10, eu quero tirar 2 homens e 3 mulheres na minha amostra de tamanho. Não, 2 homens e 2 mulheres. Então, o que seria? O X seria, por exemplo, 2. Então, dos 5 homens eu tiro R seria o 5, né? Desse X eu tiraria 2 e do Nzão, ou seja, o Nzão, ou seja, das mulheres. Se eu tenho 10, 5 são homens, os outros os indivíduos restantes são do sexo feminino. Então vai ser Nzão, que é o total, menos o R daquela característica de interesse. Se você quer ter 2 homens na amostra, o que resta vai ser, se eu tenho 4 elementos retirados, 2 são homens, o que resta? N menos X, N menos 2, 4. Então é uma fórmula também bem intuitiva, tá? Não precisam decorar. Se vocês entenderem é o que importa a ideia, né? Então, ó, a esperança de X vai ser N vezes Rzinho sobre N, que nada mais é do que se fosse NP, né? E a variância de X vai ser dado por essa expressão, tá? N é o tamanho da amostra, Nzão é o tamanho da população e Rzinho é o número de elementos com a característica desejada, ou seja, está associado ao sucesso, ok? Então, um exemplo clássico aí, uma urna com 20 bolas brancas e 25 pretas, são retiradas 10 bolas sem reposição dessa urna. Então, qual a probabilidade de termos pelo menos 4 bolas brancas? Então vejam que esses exemplos, tanto da binomial quanto da hipergeométrica, eu já fiz com o exemplo das moedas, se encaixa na distribuição binomial, que a probabilidade é constante, você joga moeda, vai ser sempre meio de face coroa, se ela for não viciada, né? Sempre constante os ensaios independentes. E das urnas, por exemplo, no caso da Mega Sena, vai se encaixar nessa distribuição hipergeométrica. Então nesse exemplo aí, se eu quiser pelo menos 4 bolas brancas, eu vou aplicar simplesmente na expressão, né? V de x maior ou igual que 4, ou seja, 4 ou 5 ou 6, né? Até 10, que é o tamanho da minha amostra, então P vai ser o somatório de x de 4 até 10, de combinação de 20x a x, 45 menos 20, escolhe 10 menos x sobre 45, 10 a 10, tá? Então você vai ter essa soma. Se eu quisesse a probabilidade de x igual a 4, exatamente igual a 4, seria a combinação de 20, 4 a 4, 25, 6 a 6, dividido por 45, 10 a 10. Ok? Bom, mas se eu quiser, nesse exemplo aí, como eu vou contar a probabilidade de x igual a 4, mais a probabilidade de x igual a 5, até a probabilidade de x igual a 10, aí eu faço pelo Excel. Aí o comando no Excel vai ser muito parecido com o distribinomial, só que vai ser essa sintaxe, né? Como eu quero maior, eu faço 1 menos
dist.hypergeom.n, né? Aí coloco 3, que é o valorzinho do x, ou seja, se eu quero de 4 até 10, eu vou ter 1 menos de 0 até 3, que é a mesma ideia que eu falei para vocês. Se eu quiser a probabilidade de x menor do que uma quantidade, então é só aplicar igual dist.hypergeométrico.n. Ok? Você não precisa fazer 1 menos. Então tem que entender a lógica de complementariedade. Por isso que a probabilidade lá nos conceitos iniciais é tão importante. Então tá aí. 3, que é o valor de x, n, o tamanho da minha amostra, 20 elementos da minha característica de interesse e 45, que é o universo. E o verdadeiro porque é acumulado. Aí é a mesma ideia. Se for falso, vai ser a probabilidade de ser x igual a x. Tá? Então, outro exemplo. Na loteria são sorteadas 6 dezenas distintas, já calculei isso para vocês, né? De 1 a 60. O apostador escolhe 6 números com a probabilidade de ele ganhar, ou seja, das 6 que são sorteadas, ele tem que escolher aquelas 6. Então, ó, combinação de 6, 6 é 6, 54 que são as não sorteadas, ele não vai ter nenhuma lá, dividido pela combinação de 60, 6 é 6. Então, tá aqui toda a sintaxe do Excel que me vai fornecer aquele valor que eu já coloquei no slide lá das aulas mais iniciais. Ok? Outra variável é a distribuição a distribuição Poisson. Então a notação dela é essa: x segue p parâmetro lambda, ok? Então, qual que é a ideia? Ela é uma aproximação da distribuição binomial, tá? Quando o n tende a infinito e o p é extremamente baixo, ou seja, ele tende a zero. Mas em resumo, se você pegar aquela expressãozinha, aplicar no limite quando ele tende a infinito, se transforma nessa função de probabilidade aí, ó. É elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. E o x varia de 0 até infinito, ou seja, 0, 1, 2, 3. Como são discretas, pertencem ao conjunto dos naturais. O parâmetro lambda indica a taxa de ocorrência por unidade de medida. E, no caso dela, a esperança é igual a variância, que é igual a lambda, ok? Que é o próprio parâmetro dessa distribuição. Então, olha só um exemplo bem simples. É melhor mostrar no exemplo do que só a parte teórica, já que a distribuição de probabilidade dela não é tão intuitiva como as demais, tá? Suponha que a aplicação de tinta de um automóvel tenha, em média, um defeito por carro, tá? Ou seja, o lambda igual a 1. Então, ó, a probabilidade de apresentar pelo menos um defeito, tá? Ou seja, pelo menos um defeito, é 1, ou 2, ou 3, ou até infinito. Infinitos defeitos pode, professor? Pode. O infinito vai ter uma probabilidade praticamente nula, mas a gente, pela teoria, considera que pode existir, ok? É igual a ideia de existir vida no universo. A probabilidade é quase 1, por quê? Porque o universo é infinito, né? Não é praticamente, ele é infinito. Então a probabilidade de você encontrar a vida em outro planeta é praticamente 1. Tá? A mesma ideia. Então, se eu quero de 1, né, até infinito, eu vou ter que ter a soma de x variando de 1 até infinito. Tá aqui. De elevado a menos 1, que é o parâmetro lambda, 1 elevado a x sobre x fatorial. Ok? Ou eu posso fazer 1 menos x, p de x igual a 0. Menos a probabilidade de não ter nenhum. Então, simplesmente eu aplico na expressão, né, na função de probabilidade, vai me fornecer essa probabilidade aqui. Ok? Então, no Excel, qual seria a sintaxe? 1 menos, né? 1 menos dist.Poisson. 0 é o valor de x, 1 é o valor do parâmetro e falso porque não é acumulado. É o valor de p de x igual a x. Ok? Então fica bem simples, né, de entender. Se eu quisesse acumulado, poderia ser aqui, ó, também 1 menos p de x, por exemplo, p de x maior ou igual que 4. Então seria 1 menos dist.Poisson, né? De 0 até 3, né? Ponto e vírgula 1 e aqui verdadeiro, ok? Mas continuando, uma ideia aqui mais aplicável no dia a dia da gente. Uma central de atendimento
né, recebe em média 20 ligações por dia. Então, ó, num dia em média ela recebe 20 ligações. Qual a probabilidade dessa central, né, receber pelo menos 15 ligações em um dia? Então, ó, pelo menos 15 é x maior ou igual que 15. Então seria somatório, né, de x variando de 15 até infinito da expressãozinha, né, elevado a menos 20, que é o parâmetro, 20 elevado a x sobre x fatorial. E esse valor vai ser quanto? 0,84. Então, se você recebe em média 20 ligações, a probabilidade de você receber mais de 15 ela é alta. Por isso que é legal você saber isso. Porque, por exemplo, você pode calcular a probabilidade de você ter 5 ligações. Seria como? Simplesmente elevado a menos 20, 20 elevado a 5 sobre 5 fatorial. Espera-se que essa probabilidade seja 20, já que em média você recebe 20, a probabilidade de você receber exatamente 5 seria bem baixa. Tá? E no Excel, com base nessa ideia, como seria calculado? Igual a 1 menos dist.poisson, 15, ou seja, aqui teria até que ser 14, né? Que aqui é maior ou igual, então teria que ser até 14, tá? De 20, né, que é o valor do parâmetro verdadeiro, ok? Beleza, gente? Então, eu vou até corrigir logo. Depois eu ajeito no Excel, tá? Mas vamos continuar, tá? Já que eu já avisei. Então, no terceiro exemplo, na produção de chapas de metal, encontra-se em média um defeito a cada metro quadrado. Então, você pode fazer isso para chamadas, para venda. Você recebe, por exemplo, nesse exemplo anterior, em vez de você considerar o dia, você pode considerar o turno. Tá? E você pode ver quantas vendas você faz em média por dia. Então, você pega um mês e vê, pela manhã, eu tenho quantas vendas? Independente do produto, vamos generalizar. Tenho 30 vendas no mercadinho por turno. Então, se você vê que tem a probabilidade, ou que você no turno tem em média tantas vendas, você pode ver, por exemplo, a probabilidade de você ter menos de 3 vendas no turno. Seria um exemplo bem legal para vocês trabalharem no dia a dia, uma situação bem prática e simples, ok? Outro exemplo aqui, na produção de chapas de metal encontra-se em média um defeito a cada metro quadrado. Isso acontece também com cerâmica, né, peças de revestimento e tudo mais. Qual a probabilidade de serem detectados mais de 4 por metro quadrado? Ou seja, você, em média, você só tem um. Mas você pode ter mais de 4 defeitos? Pode. Existe essa probabilidade. Como será? Se eu quero mais de 4 defeitos, eu tenho a probabilidade de x maior ou igual que 5. Então seria, né, probabilidade de x variando de 5 até infinito dessa expressão, né, da e elevado a menos 1, que é o parâmetro, 1 elevado a x sobre x fatorial, que vai me dar essa probabilidade de 0,0036. Então, se você tem um defeito, né, por metro quadrado em média, a probabilidade de você ter por metro quadrado mais de 5 vai ser baixa, tá? É esperado isso. Na sintaxe vai ser isso aqui, ó, igual 1 menos dist.poisson 4, né? 4, que é o x, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula verdadeiro, que é acumulado, ok? Bem simples, né? E ao mesmo tempo útil. Bom, para finalizar as variáveis aleatórias discretas, que depois vamos para as contínuas, ok? A gente vai ter essa distribuição geométrica, tá? X segue G, o parâmetro P, também só tem um parâmetro, e conta o número de ensaios até a ocorrência de um sucesso. Tá? A função de probabilidade é essa, P, 1 menos P elevado a x menos 1, e o x varia de 1 até infinito. Então ela lembra muito a distribuição binomial. Os ensaios têm que ser independentes, a probabilidade tem que ser constante em cada ensaio e tem que ser dicotômica, ou seja, sucesso ou fracasso. A esperança de x é 1 sobre P e a variância de x é 1 ou 1 menos P sobre P2, tá? Ou Q sobre P2. Então, exemplo, ó, um dado é lançado
qual a probabilidade da face 6 sair a partir do sexto lançamento? Ou seja, você vai lançando o dado até que a face 6 ocorra, ok? Se eu quero a partir do sexto lançamento, é probabilidade de x maior ou igual que 7. Então eu quero que ela ocorra ou no sétimo lançamento, ou no oitavo lançamento, ou no nono lançamento, e assim sucessivamente, até infinito, ok? Ou seja, para isso acontecer, tá? É como se, por exemplo, se ocorresse no sétimo lançamento, é como se os 6 lançamentos anteriores fossem face diferente de 6, ok? Que é uma distribuição extremamente intuitiva também, porque vejam, um sexto é a probabilidade de sucesso. Você não vai fazer o lançamento até aquele sucesso acontecer? Então, um sexto vai ser sempre elevado a 1, probabilidade de sucesso. Porque quando você atinge o sucesso, você para. E se você atingir o sucesso, nos n-1 ensaios anteriores, você fracassou, ok? Então, por isso que a probabilidade de fracasso, que é 5 sextos, ou 1 menos p, é elevado a x-1, ok? Então, nesse exemplo aí, eu quero que a face 6 possa sair no sétimo, no oitavo, no nono, ou no décimo lançamento. Então, vai ser p de x maior ou igual que 7, né? Então, vai ser somatório de x de 7 a infinito de 1 sexto vezes 5 sextos elevado a x menos 1, que vai me fornecer essa probabilidade, ok? E aqui, diferente do... No Excel, ele não tem uma sintaxe bonitinha para essa distribuição, porque ela é muito específica. Mas aí vocês, lá do ensino médio, fazem isso aqui como soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? Com uma razão entre 0 e 1. Tá? Então vocês pesquisam aí que vocês vão conseguir achar esse resultado. Tá? É a soma dos termos de uma PG em que esqueci o termo. O fator lá que multiplica, ele vai estar entre 0 e 1. Tá? No segundo exemplo, um atirador acerta o alvo com uma probabilidade de 0,01. Qual a probabilidade dele acertar o alvo a partir do sétimo disparo? Mesma ideia. P de x maior que 8, né? Soma de x de 7 até infinito, de 0,01, que é o sucesso, vezes 0,99 elevado a x menos 1, que vai me fornecer esse valor, ok? Então, a fórmula eu vou até antecipando para vocês, é a 1 sobre 1 menos Q, razão. O fator lá que multiplica é a razão que chama, tá? Então, só lembrando para vocês. Então, foi daí que eu tirei esses valores, beleza, gente? Bom, então essas são as principais variáveis discretas, né? Binomial, hipergeométrica, poações geométrica, tá? Esses exemplos são simples, mas se eu ficar fazendo vários, fica muito repetitivo. Então, vocês sabendo fazer um, para você ter uma extensão de maior que, menor que, igual, é muito repetitivo e análogo. Então, você sabendo o comando no Excel, por exemplo, na distribuição Poisson, fica fácil você calcular qualquer probabilidade dessas distribuições binomial, geométrica e binomial, hipergeométrica e Poisson no Excel. E a geométrica você faz pela soma dos termos de uma PG de razão entre 0 e 1, ok? Então é isso, gente. A próxima vai ser de variáveis contínuas, beleza?